Tá, eu vou falar para vocês uma coisa que eu trouxe aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui dois gráficos com relação à palhada. Eu sempre falo sobre palhada. Vocês vão abrir um vídeo aqui do canal, vai ver lá o Jonathan falando sobre palhada. Que é importante é palhada. Por quê, pessoal? O que é? Coloque aí no chat. Pode colocar. Benefício da palhada. Você que tem solo de baixa matéria orgânica. Eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar algumas análises aqui para a gente discutir alguns pontos junto com vocês. Baixa matéria orgânica. O que você faz para aumentar a matéria orgânica? Principalmente, não é organomineral, não é cama de frango que vai aumentar a tua matéria orgânica. Não. Vai ser o quê? Palhada. Então, trabalhar com plantas de cobertura. Se for possível, é óbvio. Se for possível. Vai aumentar a matéria orgânica, vai melhorar a estruturação do seu solo, mas também nesses anos de El Niño, que aumenta a temperatura, vai diminuir a temperatura, porque eu posso ter um fenômeno chamado cancro de calor. Algumas plantas, como o caso da soja ou do milho, mas soja aí é um pouco mais sensível até, se eu tiver temperaturas ali acima dos 40 graus no solo, o que vai acontecer? A planta vai morrer. Logo quando ela germinou, ela está saindo do solo, por essa alta temperatura, ela vai apodrecer ali na região de inserção do solo, no colo, a gente chama de colo, né? Da planta. E aí ela vai abortar, ela vai tombar. Perdeu a planta, que é o período mais sensível por alta temperatura. Quando nós temos palhada, dá uma olhada nesse gráfico que sensacional. Eu tenho a figura 1 aqui, que é a temperatura máxima diária do solo nos diferentes tratamentos e nas profundidades de 5 a 10, que é onde está a semente. Onde você coloca semente? 3, 5 centímetros. E de 20 a 25. E aí eu tenho alguns tratamentos aqui, que é sem cobertura vegetal, com 4 toneladas por hectare de cobertura vegetal, com 8 toneladas por hectare e a temperatura média do ar. Olha só. E aí, assim, não é só para quem trabalha com milho, com soja, qualquer cultura agrícola. Sofre com muito calor esse período de verão. Claro que tem algumas que são mais adaptadas e tem outras que são menos adaptadas. Se você pegar um alface e colocar lá no Nordeste, por exemplo, sem um sombrite, ele vai cozinhar, né? 35, 36 graus. As brássicas também não são adaptadas a isso, porque são culturas lá, a origem das brássicas, do alface também é da Europa. Então, tem sim cultivares melhoradas para alta temperatura, mas não é o padrão daquela cultura. Mas olha só, tá vendo em vermelho que é sem cobertura vegetal? Eu tenho aqui temperaturas que chegam de 5 a 10 centímetros a quase 35 graus. Agora, com 8 toneladas de palhada, eu vou ter um pouco mais de 20. 23 graus mais ou menos. Então, uma diferença de praticamente 10 graus, 6, 8, 10 graus de diferença de temperatura. E isso aqui, imagina, temperaturas mais elevadas, 40 graus, 45 graus que eu posso ter. Uma diferença de 10 graus vai dar você pode ter, na área que não tem cobertura morta, você pode ter uma quebra de stand bem significativa. Bem significativa. Aqui na região sul, ano passado, por exemplo, não foi problema alta temperatura, até porque o pessoal começou a plantar ali em setembro, outubro, e aí, ano passado foi um ano um pouco atípico, nós tivemos uma temperatura média mais baixa na época de plantio. Só quem é da Bahia, por exemplo, de algumas regiões aí que começa a chover em outubro, em novembro, até início de dezembro, eu vou ter o alto do verão, já estou chegando no verão praticamente, né? É primavera ainda tecnicamente, mas as temperaturas estão muito elevadas já em novembro, em dezembro. Depois, mais abaixo, eu praticamente não vou ter diferença com cobertura e sem cobertura. Então, de 20 a 25. Mas o que eu chamo a atenção? A semente vai ser depositada de 5 a 10 centímetros de profundidade. Então, é aqui que a temperatura tem que atuar, digamos assim, né? Estão vendo aí uma outra foto do IDR, muito interessante. O pessoal foi lá e mediu a temperatura do solo e a temperatura em uma área que tinha palhada. Sem palhada, sem cobertura, chegou a 73 graus. E um outro local lá com palhada, 35 graus. Isso faz uma diferença enorme. Naquelas regiões onde eu vou ter alta temperatura esse ano. E um outro caso também, sem palhada, 41 graus do solo.
Com palhada, 31 graus. 31 graus. Então, vocês estão vendo aí que existem algumas alternativas que a gente pode ter para conseguir reduzir esses problemas.